Luneta sonora na área, entre um feed e outro, depois desse fim de semana muito louco que eu comentei na semana passada. Aliás, não falei nem do fim de semana porque eu não iria imaginar como seria esse fim de semana, mas sobre a sexta-feira passada, eu não imaginei o quanto o fluxo das coisas seria tão intenso como foi na questão da suspensão do X, que eu, de certa forma, estava compartilhando algumas coisas na rede, estava tendo uma atuação sólida na rede, aí tem que mudar tudo. Algumas pessoas mudaram para o Threads, que é uma rede social ligada ao Instagram, inclusive o user é o mesmo no Instagram, as ferramentas são compartilhadas com o Instagram. E muita gente não quer, resiste a entrar no Threads por conta de, eu vou encontrar os meus parentes ali, vou encontrar os meus amigos ali, e eu não costumava encontrar meus amigos ou pessoas conhecidas no X, no antigo Twitter. Aí muita gente migrou para o Blue Sky, que é uma rede que foi fundada por um ex-executivo do Twitter, inclusive ela foi gestada lá. É uma rede social que, aliás, tanto o Threads quanto o Blue Sky, eles são redes descentralizadas. O que é isso? É quando a gestão da rede, os servidores, essas coisas, não são compartilhados, ou melhor, não são gerenciados exclusivamente por uma empresa, não são moderados por uma empresa, como no caso do Twitter, que agora é X. E nessas redes sociais descentralizadas, cada, cada plataforma, ou melhor, cada servidor tem um modo diferente de moderar, bem como vários protocolos. Aliás, cada rede social descentralizada tem o seu protocolo. No caso do AT Protocol, no caso do Blue Sky. Então, por exemplo, quando você entra no Blue Sky, quando você cria uma conta, o handle como acho que se diz isso, padrão, é bsky.socials de cada user. E eu pude, por exemplo, conectar, substituir esse bsky.social pelo domínio do site josivandrovelar.com.br, e é lá que vocês vão me encontrar no Blue Sky. O Threads, ele tem o user compartilhado com o Instagram. E você pode conectar, aliás, você pode plugar o Threads no Fediverso, que tem redes como Mastodon e outras tantas, para você ver as postagens na plataforma do Mastodon, que de certa forma, por ser uma rede um pouquinho complicada, muita gente acha complicada, na verdade, e que certamente você não vai encontrar muita gente lá, não foi nessa atração, não foi no embalo do que aconteceu com o X. Então, eu estou tendo a oportunidade de, nessas novas redes sociais, aliás, eu já estava nessas redes sociais bem antes de tudo isso acontecer. E eu estou tendo a oportunidade de descobrir novos artistas, de conectar-me com a comunidade artística, porque afinal de contas eu trabalho com arte, eu vou inovar em algumas outras coisas, eu estou trabalhando basicamente com o que eu tenho agora, com as 48 folhas, com as artes digitais, com as folhas que eu tenho e outras coisas mais. E eu quero me conectar um pouquinho, aliás, eu quero me conectar muito, na verdade, com quem está nessa batalha já há mais tempo. Se bem que eu já estou há mais tempo, só falta eu efetivamente ser mais assim descoberto. Mas vocês vão me descobrindo aos poucos. Eu atualizei essa semana com a agenda semanal que eu já faço faz 2 anos, e assim a gente vai que vai pelos feeds da vida, porque quanto mais a gente se descobre, quanto mais a gente se conecta, menos a gente depende de uma só rede social. Aliás, é o que eu sempre digo, uma rede social, ela não é sua, ela não deve ser tratada como o fim do seu conteúdo. Ela deve ser tratada como um meio de você divulgar o seu conteúdo que está no site.
Eu tenho um site há 15 anos, ele já sobreviveu ao fim do Orkut, já sobreviveu ao auge do Facebook, que ainda é uma rede social ativa, mas não tanto quanto hoje. Mas ainda hoje o Facebook tem o seu público fiel e é uma rede que não pode ser ignorada. E eu já passei por tantas coisas e o site está ali. O site está em sobreviveu a todas as redes sociais, aliás, e o seu conteúdo está lá quieto há 15 anos à disposição de quando puder ser visto pelas pessoas. E é isso que importa. Então, quando você tem um lugar totalmente seu, quando você tem um ambiente completamente seu, você, de certa forma, você colabora para você ter o seu conteúdo por mais tempo, ter um tempo de vida útil ainda maior do que, por exemplo, numa rede social onde o que vale da questão da divulgação vale só por algumas horas e depois aquele post fica datado. Então, é importante manter o espaço próprio justamente por conta disso, porque você tem o controle das suas coisas, você compartilha quando for necessário, porque eu procuro fazer com que todo o conteúdo que está lá não seja um conteúdo atemporal. Aliás, que seja um conteúdo atemporal, aliás. Eu não quero que ele seja um conteúdo datado. Eu quero que as pessoas reflitam naquele momento sobre as coisas, sobre a dinâmica das coisas, a qualquer momento, porque as coisas são de momento e o que hoje vale em um determinado momento, amanhã já não vale mais. E a gente tem que trabalhar um pouquinho mais com o que a gente quer levar para as próximas horas, os próximos dias, os próximos momentos e não tanto assim com a efemeridade. E por isso que eu estou compartilhando as minhas artes que eu já fiz há 2, 3 anos nas redes sociais, principalmente essas novas que eu vou compartilhar, dizendo que esse foi mais um episódio do Luneta Sonora de hoje. Toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e em youtube.com/luneta sonora. E aonde vocês podem me encontrar no threads.net @josivandroavelar e em Blue Sky BSKY. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Peraí. Deixa eu acessar. Porque pelo menos eu tô gravando aqui no computador. Pronto, é bsky.app/profile/josivandroavelar.com.br. Sim, é o endereço do meu site. Então, me sigam no Threads, me sigam no Blue Sky e me sigam nas redes sociais que já existem e que pelo menos não foram derrubadas, ok? Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí nos feeds da vida. Até lá e não desanime.